Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro que a gente vai tratar alguns assuntos bem importantes dentro do nosso contexto de economia. Eu sou a professora Ilane e te convido para vivenciar esse momento juntinho aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o PIB. PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um certo período de tempo. Portanto, o PIB nos ajuda a avaliar se a economia está crescendo e se o padrão de vida está melhorando. Contudo, o PIB é uma das ferramentas macroeconômicas mais importantes para poder medir aí o estado de saúde da economia. Ele, sem dúvida, é bastante comentado, bastante conhecido e quando nós vamos observar alguns economistas, eles conseguem fazer essa medição durante o trimestre ou durante um ano. Geralmente, a gente observa o crescimento de um ano para outro, do primeiro dia do mês de janeiro até o último dia do mês de dezembro do ano vigente. O PIB vai ser o valor de mercado de bens ou de serviços finais, mas nós vamos poder estar entendendo melhor sobre ele usando aqui a nossa equação matemática e compreendendo cada um dos conceitos que ela representa. Pre, nós sabemos que é o produto, I, interno, e B representa para mim bruto, né? Valor total de mercado. O produto P está relacionado a bens e serviços que são produzidos. Interno está dizendo dentro do nosso território, dentro do nosso território nacional. E o B representa o valor total de mercado do produto ou do serviço, que é um pouquinho diferente do PNB. O PNB, Produto Nacional Bruto, ele está, na verdade, verificando a nacionalidade e a origem deste capital, tá? O PIB, ele é um pouquinho diferente. Mas para poder calcular, alguns economistas, eles utilizam uma ótica da despesa, que nada mais é do que uma equação de ordem matemática, onde alguns conceitos importantes para poder calcular esse mecanismo está embutido. Nós observamos que o PIB vai ser igual a C mais I mais G, onde C vai ser o meu consumo privado das famílias, I vai ser o investimento, né? Vai ser o pilar central de quanto é que está sendo investido, e o G vai ser os gastos do governo, né? Seja na esfera municipal, estadual ou federal, na contratação de bens, de serviços, na construção de escola ou manutenção de programas e de projetos. Cada um desses são bastante importantes e eles estão sempre associados ao valor econômico X menos M, que se eu observar aqui no nosso próximo slide, eu trago cada um deles para vocês em especificidade. Então, o C representa o consumo, o I, pilar aí de investimentos, o G, os gastos governamentais e o X menos M nada mais vai ser do que a exportação menos a importação, que é aquele que você conhece como balança comercial. O saldo da balança comercial. A exportação é o que nós fabricamos aqui e nós vamos exportar, vamos vender lá fora. A importação são os produtos importados de outros países que vão sendo trazidos para o Brasil e aqui mesmo nós consumimos, nós adquirimos. Mas você conhece exportações também que são conhecidas como exportações líquidas, quando nós falamos aí em saldo da balança comercial. Você pode fazer essa associação e observar que vamos falar muito sobre o papel do agronegócio dentro do nosso território. Sim, ele tem a sua relevância, tem a sua significância, porque ele ajuda a contribuir de forma muito positiva para que esse X aí ele fique elevado, para que esse valor aí de exportação ele fique positivo.
Em sequência, eu trago para vocês um conteúdo também bastante significativo que fala sobre emprego e desemprego na atualidade, né? Quando a gente fala de emprego, nós sabemos que a função é a condição das pessoas que trabalham em caráter temporário ou permanente em qualquer atividade econômica. Por desemprego, nós estamos entendendo que é a condição ou situação das pessoas incluídas na faixa de idade ativa aí entre 14 e 65 anos de idade que estejam por determinados prazos, determinados períodos sem realizar trabalho em qualquer tipo de atividade econômica. A própria palavra já nos diz, né? A palavra desemprego significa para a gente a ausência e ele é um componente econômico muito importante para que a gente possa combater o desemprego. Geralmente, o desemprego ele é proveniente de uma recessão econômica, ou seja, o país infelizmente não está com a economia tão saudável, a atividade econômica decaiu, a atividade retraiu, diminuiu e nós vamos ter aí um cenário de mais pessoas desempregadas. Para que a gente possa fazer o cálculo do desemprego, nós vamos ter aí uma razão onde teremos o número de pessoas que estão desempregadas sobre a quantidade de pessoas economicamente ativas daquele período. Se observarmos o desemprego, né, já está dizendo a palavra desemprego, ausência de, né, ausência de quê? De emprego, ele vai ser caracterizado por alguns fatores. Entre esses fatores, nós temos 3 que eles são considerados os principais, certo? Vamos dar mais uma olhadinha. Emprego versus desemprego. Desemprego é quando o profissional ele procura um emprego, ele está sempre aí tentando se inserir no mercado de trabalho e não consegue. E o emprego, assim como eu já havia dito a vocês, ele é medido aí através das pessoas que estão na faixa etária economicamente ativa, que elas são entre 14 e 65 anos de idade e estão em um determinado período desenvolvendo suas atividades econômicas. Alguns tipos de desempregos nos chamam bastante a atenção. Eles são caracterizados com essas 3 nomenclaturas que eu vou conversar um pouquinho aqui para vocês. O primeiro que nós vamos ter é o friccional. O emprego friccional, ele é aquele tipo de desemprego onde você, por exemplo, foi para trabalhar e não conseguiu se adequar naquela firma, naquela empresa. O seu perfil, ele não se adequa, você não se identifica. Ou então você fez alguma coisa que não foi tão boa assim, que não foi certa, que foi errada, e isso aí acarretou na sua demissão. Mas aí também vai ser o tempo de você sair de um serviço, sair de um emprego à procura de outro, encontrar e se inserir novamente no mercado, né? Esse tempo aí você vai conseguir arrumar outro. Esse ficcional, os economistas dizem que é a dinâmica de todo sistema econômico. É uma dinâmica realmente econômica que sempre acontece, certo? O próximo que nós vamos observar, que nós vamos ter, vai ser aqui para a gente o emprego cíclico, o desemprego cíclico. O que é que eles significam, né? Infelizmente, é o que acontece muitas vezes, especialmente, como eu disse a vocês, que um dos fatores que contribui aí para o desemprego cíclico é a questão da recessão econômica, da retração da economia, da diminuição, e vai deixar aí como consequência, como herança, muitas pessoas desempregadas. É um momento que a economia ela vai precisar se regular, voltar novamente a crescer para dar outras oportunidades. Alguns especialistas, alguns economistas, os mais clássicos, dizem que é um problema realmente que todas as economias em todo o mundo elas acabam passando. E eles pensam que a solução é deixar a economia por ela mesma se organizar, se regular e voltar novamente aí a crescer. É considerado como se fosse um gráfico, nesse gráfico a curva
curva, ele mostra um determinado período de tempo, essa recessão comum, normal, e após ela conseguir se resolver, né, ela vai voltar novamente a ficar mais ascendente, a oportunizar mais pessoas. Então, é relacionado à questão mesmo de um gráfico, questão mesmo de todo o sistema econômico. Já para outros economistas, observa que o emprego cíclico ele não é tão simples assim, não tão rápido de resolver, mas que requer um pouco mais de atenção para que soluções eficazes sejam trazidas e o desemprego ele não apareça, ele seja aí eliminado. Mais um que nós vamos ter, que podemos conversar agora sobre os tipos de desemprego, é o estrutural. O estrutural, ele é bem proveniente, pessoal, principalmente da questão da evolução tecnológica. Se nós formos observarmos em cada um dos setores que nós vivenciamos no mundo contemporâneo, temos uma evolução tecnológica muito presente e cada dia mais ela é marcada por alguns fatores. Então, se eu observar, o emprego estrutural é a extinção de uma determinada função, né? Tem determinadas funções que, com o passar do tempo, elas ficam arcaicas, elas não se utilizam mais. A de datilógrafo, por exemplo, né? Antigamente as pessoas faziam cursos, se especializavam, se qualificavam e tinha aí essa profissão oferecida no mercado, oferecia esse serviço. Só que o que aconteceu é que essa profissão hoje, ela não é mais utilizada. Observamos, por exemplo, que quando a gente vai para o shopping, a substituição do emprego, ela é muito visível quando chegamos lá para poder pagar um estacionamento, em vez de ter funcionários nos atendendo e tirar ali o nosso ticket e dizer qual o valor que nós estamos devendo, por exemplo, de estacionamento e receber, passar um troco, passar um cartão de crédito, nós temos máquinas de autoatendimento, observando que essa substituição ela tem sido feita cada dia mais de forma muito rápida na nossa sociedade. Em vez de ter 2, 3 pessoas ali prestando serviço, nós temos ali 2, 3 máquinas que possivelmente vão precisar somente de manutenção. Os outros serviços, as outras direitos que os trabalhadores têm não serão aí oferecidos, visando sempre o capitalista, né, em cortar despesas e ter aí uma lucratividade maior. Esse tipo de desemprego estrutural, ele é muito comum cada dia mais aí no nosso cotidiano. Nós temos alguns fatores que influenciam esse desemprego, assim como eu disse a vocês. O que acontece também é que muitas vezes a baixa qualificação do trabalhador para desempenhar aquela função permite que ele fique desempregado. A falta mesmo de saber manusear é um fator bastante importante que todos devemos nos atualizar, correr atrás para que consigamos aí uma vaga interessante, uma vaga bacana no mercado. Nós temos a substituição humana pela substituição da mão de obra, que são as máquinas, os robôs, cada vez mais comuns, né? Por exemplo, nesse ano vigente, agora que estamos, né? É bem comum, principalmente fora, na Europa, o McDonald's ele já abriu aí a sua nova companhia toda de autoatendimento, toda modernizada com robôs, né? Está em teste. Então veja quantas pessoas ele não acaba desempregando em uma área aí de fast food, né? Sabendo que o McDonald's aí é um grande pioneiro gerador de emprego, né? Que possui aí uma fantástica organização econômica, já traz esse novo modelo para o mercado. Nós observamos também que temos aí a crise econômica, né? O custo elevado dos impostos e outros encargos fazem com que o desemprego ele aconteça. Cada vez mais que os preços vão aumentando, sabemos que o consumo, ele por si só, vai se diminuindo. É tendência de nós consumidores atendemos a esse tipo de situação dentro do mercado e ficamos desestimulados ao consumo. Os impostos muito altos faz com que não possamos adquirir bens e serviços em maior quantidade e variedade, né? Algumas empresas também, eles sentem-se muito
numa situação muito complicada para poder fazer alguns contratos de carteira assinada. Cada vez mais as empresas elas não querem fazer esse tipo de contratação. As novas leis, inclusive, permitem que os trabalhadores eles já sejam aí remunerados a horas, eles sejam contratados a dias que eles precisam, né? Sejam a diárias, horas, finais de semana, e a carteira assinada cada vez mais dentro do nosso contexto ela fica em extinção. Muito difícil, né? As pessoas realmente já ter aí um emprego mais com carteira assinada, né? Um emprego hoje que ainda tem um pouco de segurança é ainda um emprego estatutário. Fora este, cada um desses aí, eles são muito variáveis. Ou ainda, os fatores de desemprego é a questão aí dos fatores climáticos, né? A mudança de clima faz com que muitas vezes as pessoas não tenham lá essa oportunidade, ou seja, um emprego, como nós podemos dizer, de temporada, né? Se for um emprego mais voltado aí para os fatores climáticos, onde está presente o verão, é um emprego de temporada, então só vai ter aquele emprego lá para você durante aquele período do verão. Ou pode ser ao contrário, né? Se for voltado para um período aí de inverno, onde existe um grande fluxo, uma grande demanda de pessoas utilizando bens e serviços nessa época do ano, então seu emprego aí também ele vai durar somente uma temporada, o que é muito ruim para o ser humano, porque a falta de estabilidade, a falta de emprego é um desestímulo muito grande, não somente de não conseguir se manter, mas a respeito também de toda a questão associada ao psicológico, à falta de estímulo, que é complicado e é difícil de ser vista. Na nova época, os corretores, eles também se encontram com alguns desafios, né? Os corretores de imóveis encontram-se e se deparam com alguns obstáculos que precisam ser aí, sem sombra de dúvida, retirados para que possam ter sucesso na atividade que desempenham. Falamos a respeito especialmente aí das mudanças de comportamento das pessoas ao longo do tempo. E nós vivemos agora uma época que é a era da inovação, onde aplicativos e tecnologias são combinados juntos para poder atender às demandas que vão aparecendo no mercado. Sabemos que devemos ter uma certa predisposição para estar atuando no mercado com a qualificação e com todas as competências e habilidades necessárias para melhor servir, melhor atender, né? As transformações elas dão de maneira muito rápida e as empresas que têm um perfil mais resiliente, que possui aí com seus funcionários uma mudança de comportamento que está se adequando com o que a sociedade, com o que o mercado demanda, essa aí com certeza ela vai estar mais sólida para poder passar por toda essa evolução e essas crises financeiras que estão acontecendo. Se a gente observar, cada vez mais nós estamos aí consumindo produtos e serviços através dos sistemas tecnológicos, né? Essas etapas digitais, elas estão presentes em todo o nosso dia, né? Os serviços de deliveries, praticamente, eles atendem a todos os bens e serviços que os produtores ofertam em sociedade. E cada dia mais vai ser comum nós corretores estarmos atendendo clientes usando aplicativos dessa era digital, né? A gente sabe que já tem aplicativos aí que ele mostra de toda a região quais são os imóveis que estão disponíveis, né? Qual imóvel ele tem a área, qual é a disponibilidade, né? Se esse imóvel fica próximo a que, mostra toda a região, quais são os imóveis mais interessantes, você vai poder, através desses aplicativos, traçando aí o perfil do seu cliente. Então, veja que legal, né? Você entra no aplicativo e em tempo real você já vê ali na
sua região que o cliente está interessado, todos os imóveis que estão cadastrados, aqueles que estão disponíveis, e você pode inclusive fazer um convite para que ele esteja com você fazendo uma visita virtual. Claro que a visita virtual é o início, né, de todo o processo que vai ser desenvolvido com este cliente, o que não substitui de maneira nenhuma a visita real do cliente ao imóvel que ele procura, até porque a questão da compra é uma questão muito emotiva, muito visual, e é importantíssimo que ele vá, que ele veja, que ele verifique e que ele se apaixone por aquele imóvel, né? Questão às vezes de segundos. Você vai vender uma casa, o cliente chega, observa e diz: nossa, adorei, esse é o meu lar, estou apaixonado. Assim também, como muitas vezes levamos alguns clientes e eles não se identificam com o local, não se identificam com o imóvel, dizem: não vou querer nem finalizar a visita porque aqui não é o meu lar, aqui não é o que eu procuro, não possui o meu perfil. Então, esses tours virtuais vão ajudar bastante a gente, especialmente em épocas como essas atípicas de pandemia, mas atrelada a outras tecnologias, a outras habilidades que são aí desenvolvidas ao longo dos dias, vai com certeza ser um conjunto de competências e de diferencial para você oferecer no mercado. Sabemos que cada vez mais as pessoas estão tratando a tecnologia de forma mais amigável, mais comum, né, com mais facilidade no cotidiano. E que esse comportamento e que essas transformações, elas sirvam para que possamos ficarmos mais fortes, utilizarmos de maneira diferente, de maneira mais qualificada, cada um dessas novas ferramentas e poder aí estar com certeza fechando nossos negócios e oferecendo todos os produtos que temos no mercado com eficiência e com qualidade. Aqui eu finalizo as minhas videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês nas nossas aulas ao vivo. Um grande abraço a todos e até a próxima.